DG ABC TV, oferecimento Hospital Assunção. Olá, como vai? O programa DG ABC Entrevista está no ar e hoje vamos falar de saúde. E, aliás, uma curiosidade. Você já sabe que existe cirurgia do suor? Eu achei impressionante quando eu soube também da notícia, até porque a gente sabe que a medicina tem ido a caminhos longos aí, mas quando a gente resolve conhecer um pouco mais o assunto é muito interessante. E tem muitas doenças relacionadas também ao suor e muitas pessoas que a gente mesmo conhece que tem a sudorese, tem várias por aí. Mas para falar do assunto, até porque é bem específico, eu recebo no estúdio o cirurgião torácico Rafael Roja. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você pelo convite. Boa tarde a todos. Rafael, você que é aqui de São Caetano, né? Isso. Falando um pouquinho desse assunto que eu achei super interessante na hora que vocês incitaram o tema, cirurgia do suor. A primeira dúvida que eu já vou começar com você, o suor, ele é evidente em todo mundo? Todo mundo sua? Sim, o suor ele é uma característica do ser humano, né? A gente tem uma função definida do suor para a regulação da temperatura corporal, para a hidratação das mucosas, é uma característica fisiológica do ser humano. Em algumas pessoas esse suor é irregular, e isso que é o que caracteriza a patologia. Perfeito. Então, existe uma irregularidade na questão do suor. Então, a gente já começa por aí. Se você tem um fator normal no corpo do suor, mas você pode ter uma alteração. Nessa alteração, que é a doença que você me falou? Que é a hiperidrose. Essa hiperidrose, ela pode ter uma cirurgia para isso? O que caracteriza a hiperidrose e o que caracteriza a cirurgia para ela? Ok. A hiperidrose é uma doença caracterizada pelo suor excessivo com um padrão diferente do suor habitual. Né? Então, em muitas pessoas, né, em torno de 1 a 2% da população mundial, desenvolve o que a gente chama de hiperidrose. Então, um suor em determinadas regiões que não tem a mesma característica do suor habitual, que é a temperatura elevada, a atividade física, né, o calor excessivo. E sim um suor que é mais, mesmo na temperatura fria, muito relacionado com fatores emocionais, como ansiedade, né, isso incomoda muitos pacientes porque acaba causando uma alteração de qualidade de vida, né? Então, alguns lugares específicos de transpiração, como mão, as axilas, podem causar graves transtornos sociais para as pessoas. E isso acaba chamando a atenção. Não, com certeza. Então, isso existe uma solução. Então, todo mundo que tem esse problema já está apto para uma cirurgia? Como é essa cirurgia? Na verdade, é uma avaliação criteriosa que tem que ser realizada nos pacientes, né? O mais importante nesses casos é a queixa do paciente. Pois não há um exame assim que confirme você transpira demais ou transpira de menos. E sim uma queixa da habitual. Né? Então, normalmente pacientes que têm as mãos e as axilas, né, que são os sítios de escolha para a cirurgia, têm as extremidades muito frias, com sudorese importante, que chegam a gotejar e atrapalham muito. Então, nesses casos, sim, tem recurso cirúrgico para tratamento. Há uma série de outros tratamentos, mas em localizações específicas, como as mãos e as axilas, tem uma cirurgia que chama simpatectomia, que resolve muito bem o problema, com uma taxa de sucesso aí de 96% a 98% dos pacientes. Essa cirurgia tem tido, com certeza, acho que alguma procura, até porque deve ser muito incômodo ter esse hábito, né, essa ocasião com vocês. E essa cirurgia ela é invasiva, ela requer muito do paciente, como funciona? Na verdade, é uma cirurgia com técnica minimamente invasiva, né? Então, com desenvolvimento relativamente novo, então com uma melhora do material da videocirurgia, a gente consegue fazer a cirurgia com pequenas incisões, com uma visualização muito boa e segura da cavidade torácica, para identificar a cadeia simpática, né? Que é responsável por esse estímulo, e fazer a ressecção desses segmentos do nervo, que é o que caracteriza a cirurgia, o nome dela que é a simpatectomia, né? É uma cirurgia que é feita dos dois lados, né? Então ela é bilateral, cada lado tem um nervo correspondente, então é feita com o paciente sob anestesia geral, primeiro de um lado, termina um lado e faz o outro lado na sequência. Não, e caso a gente estava conversando no nosso intervalo aqui, exatamente vocês esperam até ter o grau máximo, né? Então, por exemplo, não é uma cirurgia indicada para uma criança, para um adolescente, claro que depende do grau, né? Não tem uma idade mínima, né? A cirurgia em crianças, a gente avalia. Cada caso é um caso diferente. É uma doença que ela é mais caracterizada e a queixa é maior na adolescência e pode sim persistir para a vida adulta. Então, a maioria dos casos acaba não sendo criança, embora tenha muitas crianças que já desenvolvem o sintoma. Com a indicação precisa, a cirurgia tem uma resolução muito boa.
em adultos e adolescentes, o efeito é imediato, né? Então, além da cirurgia ser pouco invasiva, ela necessita um baixo tempo de internação. O paciente normalmente em um dia já está voltando para casa, retornando para suas atividades diárias, né, com repouso relativo aí por alguns dias. Perfeito, o que eu achei muito interessante também, às vezes a gente vai pesquisar algum assunto e tudo mais, a cirurgia do suor deve ser feita pelo cirurgião do tórax. Cirurgião torácico, sim, uma cirurgia feita por videotoracoscopia, a cadeia simpática, né, que passa e manda o estímulo correspondente para as cadeias de mão e axila, eventualmente crâniofacial, passam pelo tórax. Então, quem faz a especialidade correspondente é a cirurgia torácica. Muito interessante a especialidade, agradeço por você ter dado essas explicações e sempre que tiver um tema tão relativo, né, tão importante para as pessoas também conhecerem, até porque eu tenho certeza que isso está na casa de várias famílias, fique à vontade de prestar nossos estúdios. Ok. Muito obrigado. Até a próxima. E você já sabe, tem dúvida também de algum assunto de saúde ou qualquer outro assunto ou qualquer outro tema, já sabe que aqui é o seu lugar. dgbctv@dgbc.com.br. Eu espero você.